Doutor advogado de defesa, doutor João Francisco Neto. Eu cumprimento Vossa Excelência, presidente desse colegiado, cumprimento também os demais desembargadores que compõem esse órgão especial. É uma honra para mim ocupar essa tribuna, porque não é do cotidiano do advogado que milita no foro criminal ocupar esse espaço aqui no órgão especial. Isso acontece quando defendemos alguém que tem um foro por prerrogativa de função, e, no caso, eu tenho a honra de defender um magistrado, o juiz de direito João Carlos Correia. Eu ouvi atentamente a fala do representante do Ministério Público e posso afirmar, com a mais absoluta convicção, que todos os pontos trazidos por Vossa Excelência são facilmente refutáveis. O Ministério Público não tem argumento de autoridade. O Ministério Público é parte no processo criminal, ele alega, e a defesa, como se fará aqui, pode rebater esses argumentos. E quando se diz que não se está aqui a discutir o mérito em sua profundidade da acusação, eu afirmo tranquilamente que não há sequer justa causa para a inauguração dessa ação penal. Tanto como não havia quando esse órgão especial aplicou ao juiz uma pena de advertência que ele não merecia. Os desembargadores que votaram por essa pena seguramente foram induzidos em erro pelo corregedor com a máxima vênia dos documentos trazidos naquele processo administrativo disciplinar. Eu defendo um juiz com 25 anos de magistratura e o passado dele se ergue aqui em seu favor em face dessa acusação indecorosa de estelionato, como se ele fosse um 171. Um magistrado que foi aprovado num concurso com mais de 1.500 candidatos, 21 aprovados apenas em 1999. Um magistrado que tem altíssima produção, tem a titularidade do Juizado Especial Criminal de Campo Grande e acumula outras 2 varas cíveis. Cuida de matéria civil e criminal a um só tempo. E eu só ouço falar bem desse juiz, com todas as pessoas que eu converso, com todos os advogados. É um juiz que vai todo dia ao fórum, que atende os causídicos. Poder-se-ia dizer que isso é uma obrigação do magistrado, mas não é sempre assim que acontece. Ele é um juiz que vai todos os dias ao fórum. Eu mesmo, algumas vezes, ligo para ele, 8 horas da noite, 9 horas, e ele está lá ainda em Campo Grande, correndo o risco de voltar para casa essa hora da noite e tomar tiro na Avenida Brasil. É um juiz que trabalha, que é atencioso e que é querido por todos, e que se vê agora achincalhado pelo Ministério Público com uma acusação indecorosa de estelionato. E esse juiz, já adentrando no mérito da acusação, que não tem justa causa. Em 2005, juiz da Vara de Búzios, ele recebe de um artesão argentino, conhecidíssimo, chamado Domingos Soto, uma estatueta de Dom Quixote, em pé com uma lança. Esse objeto ficou no gabinete dele por diversos anos. No processo administrativo disciplinar, há diversas testemunhas que relataram que esse objeto estava no gabinete dele. Eu juntei na peça de resposta à acusação, Vossas Excelências podem observar uma foto de seu gabinete com essa estatueta na frente da cortina. Essa estatueta sempre esteve lá e isso é indene de dúvida, ao contrário do que alega o Ministério Público. Em 2012, quando o magistrado ele é promovido para Campo Grande, na mudança realizada pela administração do tribunal, essa estatueta não chega ao seu destino. E há testemunha no processo, um funcionário do tribunal, que disse ter visto essa estatueta sendo levada para o caminhão em 2 partes. Só que essa estatueta nunca chegou lá. E o magistrado nunca reclamou disso. Até que um dia, um advogado que frequentava o seu gabinete comentou com ele que essa estatueta que lhe fora doada pelo artesão argentino Domingos Soto estava exibida ainda nos corredores do Fórum de Búzios. O que o magistrado faz com absoluta boa-fé? Ele se dirige formalmente
num e-mail à presidência desse Tribunal de Justiça. Na época, o juiz que fez essa comunicação com ele, o doutor Marcelo Rubioli, um juiz que atuou até agora há pouco numa vara especializada em crime organizado, que é agora assessor do desembargador Marcos Brasílio na Corregedoria. Então é o doutor Marcelo Rubioli, um juiz experimentado, que foi passado para trás? Eu tenho comigo que essa denúncia ofende não apenas o juiz João Carlos Corrêa, mas também o doutor Marcelo Rubioli, porque, como nós sabemos, no crime de estelionato, aquele que é vítima ou que é enganado, geralmente é alguém que quer se dar bem, quer obter alguma vantagem indevida ou uma vantagem própria e acaba sendo passado para trás. Mas o fato é que o artesão Carlos Cisternas, ele, após esse envio da estatueta, que se deu aproximadamente em 2017, o artesão Carlos Cisternas, também de Búzios, ele diz o seguinte: olha, eu doei uma estatueta ao Fórum de Búzios. Detalhe, essa estatueta, ela não foi doada ao Fórum de Búzios, não houve uma cerimônia solene com bandia marcial e vamos receber a estatueta e o diretor do fórum, não foi nada disso. Essa estatueta estava lá e não havia sido jamais inventariada pelo tribunal. E o senhor Carlos Cisternas, quem ele é? Ele era um aprendiz do Domingos Soto. Eu procurei agora há pouco, Jornal de Búzios, Peru Molhado, edição 12/13. Está na internet, de 26 de setembro de 2014. Ele chegou como pedreiro em Búzios. Ele foi estagiário do senhor Domingos Soto, que deu essa oportunidade para ele. Ou seja, ele aprendeu a fazer essa estatueta junto com o artesão que presenteou o juiz João Carlos Corrêa. E aí, quando o Ministério Público diz que ele permaneceu com essa estatueta sem devolvê-la após ter comunicado, isso não é verdade. A desembargadora Kátia Monerá, que era relatora no início do processo administrativo disciplinar, ela deu um voto porque considerou que isso não tinha acontecido. O juiz João Carlos Corrêa, quando recebeu uma intimação pessoal da Corregedoria para devolver a estatueta em 3 dias, ele o fez imediatamente, em menos de 24 horas. Outro ponto que foi considerado pela desembargadora Kátia Monerá lá no início. Desembargadora Kátia, que atua em vara criminal, em câmara criminal. E não é uma desembargadora liberal. Ela disse que essa estatueta jamais tinha saído das dependências do Poder Judiciário. Ela saiu do Fórum de Búzios, foi para o Fórum de Campo Grande com o carro do tribunal e voltou para o Fórum de Búzios com o carro do tribunal. Então, onde está a vantagem pessoal ilícita que teria sido auferida pelo magistrado? Qual o prejuízo para a administração pública? Se essa estatueta, ela foi de um fórum para o outro. O fato é que a Corregedoria, diante dessa notícia, instaura uma investigação. E aí o advogado, que não foi escolhido, um advogado excelente, por sinal, mas que não foi escolhido pelo juiz João Corrêa, ele foi designado pela Associação de Vossas Excelências, a AMAERJ. O advogado, com absoluta boa-fé, ele apresenta nos autos um print do Google, está lá até agora, só colocar Alesp, Domingos Soto, vai estar lá a mesma estatueta do Dom Quixote sobre o cavalo, que o Ministério Público põe em tabelinha na denúncia, como se fosse essa do magistrado, e diz que a má-fé dele decorre porque ele teria uma estatueta de Dom Quixote sobre o cavalo numa mesa e teria recebido uma muito maior. Isso está escrito na denúncia, que a má-fé dele resulta da diferença absurda de tamanho entre os 2 objetos. Isso é uma mentira. E isso foi repetido como mantra durante o processo administrativo, a todo momento e a toda hora. E data máxima vênia, o defensor do juiz que me antecedeu, não destacou esse ponto, porque isso foi sendo colocado, a estatueta do juiz era do Dom Quixote sobre o cavalo, isso está na denúncia, e ele recebeu uma muito maior. Deveria ter observado a diferença, e assim se pautou toda a discórdia
o julgamento que levou o magistrado a ser punido por advertência se deu sob essa premissa, absolutamente. O desembargador Najib, que era o relator, votou pela absolvição. E aí, eu peço a máxima vênia, eu não posso ter receio de desagradar ninguém na defesa do meu constituinte, sob pena de ferir o meu mandato. Mas o desembargador, corregedor à época, desembargador Bernardo Garcês, estava impedido para votar naquele caso, porque investigou o juiz, porque acusou o juiz e julgou naquele julgamento. Abriu a divergência e trouxe à baila a diferença entre os dois objetos. E ele, então, foi punido com uma pena de advertência, enquanto outros o absolviam. Eu devo dizer a Vossas Excelências que o CNJ está se ocupando da matéria. Eu suscitei lá essa liminar, essa preliminar. E o processo agora no CNJ, no pedido de providências, nós temos 7 votos favoráveis ao juiz, para que essa pena de advertência não vá adiante, e na revisão disciplinar que fiz, eu peço para que ele seja absolvido. E quem abriu a divergência em favor do juiz João Carlos Correia? O conselheiro deste tribunal, desembargador Mauro Martins. O corregedor, após o voto vista do conselheiro Mauro Martins, o corregedor nacional de justiça, faz até gozação com a situação. O magistrado ele tem muito bom gosto, mas ele não poderia ter levado a estátua para casa. Isso não é verdade. Ele nunca levou essa estátua para casa. E ele foi punido com uma pena de advertência injusta, por conta de uma premissa equivocada, porque ele teria, em tese, um bonequinho de mesa e recebeu uma estatueta gigante. E é esse magistrado, que tem mais de 25 anos de exercício da judicatura, que se vê agora com esse constrangimento de ser acusado de estelionato, um estelionato que depende de representação da vítima. Onde é que está a representação do juiz Marcelo Rubioli? Poder-se-ia alegar que ele não foi a vítima, ele foi o enganado. A vítima seria a administração pública. Isso é um equívoco, porque essa estatueta nunca foi inventariada pelo Poder Judiciário. Isso só aconteceu depois, em 2020. Não há nenhuma lesão à administração pública. A vítima, pelo que está escrito na denúncia, mal redigida, data máxima vênia, é o juiz Marcelo Rubioli, que não representou. Faltaria, então, até nesse ponto, uma condição de procedibilidade dessa ação penal que não tem justa causa. Essa história de que, vamos decidir o mérito lá no fim, ao fim do processo, isso é uma desonra para o magistrado. É uma desonra porque essa acusação não tem a menor condição de prosperar. E aqui, já que se está falando de estelionato, eu diria o seguinte: o Ministério Público, em qualquer acusação, quando ele oferece uma denúncia, ele emite um cheque. E esse cheque deve ter fundos ao final do processo, sob pena do réu ser absolvido. E aqui, com a maior tranquilidade, o Ministério Público, quando oferece essa denúncia, ele emite um cheque sem fundos, porque esse cheque não será compensado. Não será compensado, porque a estatueta jamais saiu do âmbito do Poder Judiciário. Ela não estava inventariada. Ela foi, quem sabe, deixada lá no corredor por esse artesão, que era aprendiz do Domingos Soto. Por isso a semelhança entre as estatuetas. Eu coloquei na peça de resposta uma do lado da outra, elas são idênticas, porque o Carlos Cisternas aprendeu com o Domingos Soto. Está lá no jornal Peru Molhado. Então, senhor presidente, eu finalizo e peço a todos os desembargadores deste órgão especial que rejeitem essa denúncia, como única forma de resgatar a honorabilidade desse magistrado. Até mesmo aqueles que, no julgamento do processo administrativo disciplinar, votaram pela pena de advertência, talvez induzidos em erro, que façam uma reflexão. E como dizia Rui Barbosa, que o magistrado tanto mais se engrandece quando ele próprio é capaz de reconhecer o próprio erro. E, se for o caso, que peçam vista, que liguem para o doutor Marcelo Rubioli, que consultem essas informações que eu dou aqui na tribuna do Google. E
Por conta de tudo quanto exposto, eu peço a Vossas Excelências que rejeitem essa denúncia, porque ela não tem a menor condição de prosperar.